O, o monge Bokugen, quando esteve aqui, ele contou um pouco sobre a passada dele pelo Japão de 22 anos. E ele chegou a comentar com a gente que ele era castigado apanhando. Às vezes os mestres lá batiam nele. Agora pergunta, você tá pronto para tomar uns tapas na orelha lá ou você acha que vai ser diferente dessa vez? Os tempos mudam, né? Os tempos mudam. Alguém estava 22 anos atrás. Há 22 anos atrás, até que no Brasil era normal o pai bater em mãe. Hoje não, mas, né? Pai bater em perdão. Professor bater em aluno, não? Professor bater em aluno, pais baterem em filhos, mães baterem em filhos, é isso que eu quis dizer. Então, as coisas mudaram. Sim. Espero não passar por isso. Mas isso também nossa motivação é maior do que essa. E como você acha que é a rotina lá? Não é você só ir lá e só para meditar, não. Você vai aprender algum conhecimento, não sei. Claro que tem a questão de limpeza do templo, vocês se ajudam e tudo mais. Mas como é que é? O monge reúne a galera para passar algum conhecimento? Vocês têm livros, leitura? Você tem uma ideia de como que é a rotina do dia a dia? Tem um documentário no YouTube do mosteiro que eu estou indo, Toshode. Muito interessante, depois eu posso mandar para vocês. A rotina basicamente é acordar às 3h30, 4 horas da manhã, lavar o rosto, fazer zazen. Zazen, cerimônia. Cerimônia, café da manhã. Café da manhã, depois acho que é trabalho. Aí trabalho. Que tipo de trabalho? Tem diversos tipos de trabalho, né? Você tem desde limpeza, como trabalhos de escritório também, né? Escritório de resolver problema tipo pelada. Depois comer, meditar, dormir. Mas eu não sei ainda, né? Não estou por dentro. Essa é a ideia geral, eu vou descobrir como que vai ser esse dia a dia. Mas a ideia geral é essa. A ideia, o panorama geral é meditar, comer, trabalhar, né? E aí... E o ritual, como funciona? E cerimônia, né? Perdão, esqueci a cerimônia. Você tem cerimônias diferentes, dependendo da ocasião, né? Então, você tem, por exemplo, lá no templo, quando vocês foram, a gente teve, né, a cerimônia que a gente faz todo domingo. A gente recita Hanya Shingyo, Makahanya Haramita Shingyo e Dahi Shindarani, que são 2 sutras. Mas para cada ocasião, então lá você tem todo dia de manhã a Choka, que é uma cerimônia matinal, e aí vai ter ocasião que vai ter outro tipo de cerimônia, que é de Bodai Daruma, outra cerimônia por causa de Mestre Dogen, ou cerimônias de inauguração de um período intenso, que é um Ango, né, que tem isso também, tem diferença. Então, existem diversos tipos de cerimônias funerais, cerimônias de graduação de monges, que variam de acordo com a necessidade, com o tempo ali do templo. Mas também tem estudos. O abade do templo, né, dos mosteiros, né, sempre profere uma palestra, como o Mokugen Hiroshi faz. Legal. Né? Às vezes, durante o zazen. Eu sei que lá tem leitura também, acompanha alguma leitura de textos de sutras, né? Mas tem aquele momento que vocês podem sair dos templos, sei lá, ir para as cidades, conhecer alguma coisa? Não. Fica um ano, pelo menos, só no templo? Caramba. Sem celular, sem... o mais legal é isso. Sem celular, sem tecnologia. É isso que eu fico pensando, poxa, mas sua família aqui vai ter uma hora que vai bater uma saudade. Poxa, você quer falar com sua mãe, né, namorada, aquela coisa toda. Poxa, como? Como que você tem que ser preparado psicologicamente para lidar com esse vazio, né? Não sei, vou lidar lá. Assim, depois de 3 meses, a gente tem a oportunidade de mandar cartas. A gente fica 3 meses. A gente chega a ter um período de 5 dias de treinamento que você fica totalmente isolado de todo mundo do mosteiro. Assim que você chega. Você faz o Joza, né, que a gente chama a entrada no templo. E depois passa pelo Tangario, que é esse tempo de 5, varia. Pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7. Tem gente que já fez 14, varia de mestre para mestre, de pessoa para pessoa. E aí que é um templo de completo isolamento. Você não tem contato com mais ninguém, você fica ali aprendendo as regras do mosteiro, as regras, os sutras, decorando sutras que ainda não aprendeu, usar, porque a gente também come, né, com orioke, né, que é uma tigelinha. A gente come de uma determinada forma, então você vai aprendendo todas essas formalidades e fazendo zazen e decorando as coisas e aprendendo suas tarefas, porque cada um recebe uma tarefa para fazer também no dia. E depois a gente passa por esse período de 3 meses de isolamento do mundo externo,
né, ou seja, não poder mandar carta nem nada. A partir do 3º mês a gente pode enviar cartas e receber cartas também. Mas a saudade vai bater de qualquer jeito. Isso que eu fico imaginando. E como vai se lidar com isso? Cara, e até as tribos indígenas estão lá com Hilux, iPhone, Starlink, e nos mosteiros ainda nada de tecnologia. Não, os mosteiros, monges que estão há mais de 2 anos, ou, né, altos cargos dentro de mosteiro, você tem celular, você, né, pode sair, entrar. Isso é para uma hierarquia, né? Tem uma hierarquia. E para a gente que é novinho, aí não pode. Mas também é porque já passaram por essa experiência e conseguem entender o que é importante nessa prática. Você aprendeu, você pode, né? Tipo assim. É uma hierarquia também pelo reconhecimento, né? A pessoa passou por isso, mereceu, né? Conseguiu, entendeu, aprofundou. Espero que seja assim, ainda vou descobrir, mas pelo contato que eu tenho hoje, pelo conhecimento que eu tenho hoje, é mais ou menos nessa linha. A pessoa já não tem aquele apego ao mundo exterior, né? A gente passar por esse processo de limpeza de 3 meses, de não poder conversar com as pessoas do mundo exterior, também acho que é importante para a gente retornar, né? Ver o que tem aqui dentro. E essas pessoas já passaram por essa experiência, podem... o templo acaba tem um documentário no YouTube, né? Então... Interessante, cara. E essa parte aí das graduações dentro do budismo, queria que você explicasse como que funciona, se tem uma idade mínima para a pessoa ela se tornar monge, e a partir do momento que a pessoa ela quer se tornar, quanto tempo é que ela recebe essa graduação, como é que é? Tá. Como eu disse também, cada tempo, cada espaço uma coisa. A gente, Soto Zen, ela é japonesa, mas a gente está no Brasil. Então as coisas vão se adaptando de acordo com o texto que a gente está inserido. Aliás, veio da China, né? Isso. Passou para o Japão e ficou sendo reconhecida no Japão, né? O Zen. Isso. Ou tinha outro nome na China e o cara colocou o nome de Zen no Japão? Zen é a transliteração de japonês para chinês. Então, em chinês era Chen. Então já é a mudança. E aí, quando o japonês tenta falar Chen, sai Zen. Então já pode falar que é uma prática japonesa mesmo. Pode. A Soto Zen é japonesa. A Soto, né, a qual eu estou filiado, é japonesa mesmo, né? E aqui, né, a organização continua, né? Tem a América Latina, a organização da América do Norte, tudo mais, né? O Zen se organiza. Eu não sei qual foi o contexto histórico que a Soto Zen acabou sendo a mais famosa, né? Mas qual que era a pergunta mesmo? Sobre as graduações. E se tem tempo mínimo de idade para ser monge e tal. No Japão, é normal você ter, né? Primeiro que templos que passam de pai para filho, né? Por exemplo, tem mosteiros que são uma montanha, tem mosteiros que são um quarteirão no meio de Nagoya, que é uma coisa assim, é um negócio para ser gerido. Você precisa de funcionário, então passa de pai para filho. Mas, independentemente disso, os monges podem se ordenar na casa de 10, 12 anos. Primeiro tem um aspecto cultural muito forte. Que lá, monge zen budista é que nem, sei lá, eu ia falar padre, a gente vê muito padre na rua, né? Pastor aqui. Mas acho que é mais comum. Talvez pastor, talvez seja uma boa. Então, tem bastante. Então, acaba-se culturalmente se tornando monge mais cedo. Eu sou um monge que começou muito velho para o Japão, né? Eu tá indo fazer um treinamento aos 30 anos, 31 anos, já é muito velho para os japoneses. No Brasil as coisas acabam se adaptando, porque lá é isso, você pode ser como você, chegar lá, eu quero me ordenar monge, e beleza, tranquilo, ou não, eu quero fazer o Jukai, que é um leigo que recebe esse rakusu aqui, né? Que costura, né? Perdão. Aqui no Brasil as coisas são um pouco misturadas, né? A gente não tem um tempo pré-determinado, mas exige-se que a prática aconteça dentro de um templo, que a pessoa vá lá, passe pela cerimônia de Jukai, depois se dedique cada vez mais ao templo, depois da cerimônia de Jukai, se ordena monge. É algo que, assim,
acabou acontecendo, não foi nada organizado entre os monges. Não demora 10 anos também. Não demora, não, eu que demorei. 10 anos. E não necessariamente também você precisa fazer o Jukai, que é essa ordenação leiga, né? Vou colocar em bastante aspas a ordenação. Jiansan, que é o outro monge lá do templo, ordenou monge direto, né? Mas também praticou por muitos anos lá no templo junto comigo, junto com o Mogen Roshi, e aí acabou já indo direto para a ordenação monástica. Não existe regra, existe o seu mestre, né, de ordenação reconhecer que você está apto para passar por esse processo, assumir essa responsabilidade, que é uma responsabilidade, e tem condições de lidar com isso, tem um interesse, tem... enfim, não sei, não coordenei alguém. E a partir do momento que você se tornou monge, quais são as suas obrigações? Como que fica a sua vida? As suas responsabilidades, né? E aí isso vai também variar de templo para templo, né? Vão ter alguns templos que vão exigir um tipo de prática mais exclusiva, né? A gente tem Morro da Vargem hoje, lá no Espírito Santo, né? Com Kendo Sensei, né? Os monges eles têm que morar dentro lá tem uma estrutura maior para receber os monges, por exemplo. Mokugen Roshi aqui, como a gente está no meio da cidade, o templo é menor e tudo mais, minhas obrigações é estar lá toda terça, todo domingo, ajudando, instruindo, né? Varrendo o chão, lavando a louça, instruindo as pessoas, ajudando as pessoas, ajudando nas cerimônias, aprendendo sutras, né? Mas é uma prática que é determinada por cada mestre. Então, cada experiência vai determinar o que é... A partir do momento que você ordenou um monge... Agora, eu acho que todas têm como consenso. Você tem que se dedicar para isso. Eu acho que ordenar monge é você falar, olha, isso aqui é a coisa mais importante na minha vida. Isso aqui é a minha prioridade. Não quer dizer que você não possa ter outras coisas na sua vida. Mas a minha prioridade é isso aqui. Então, eu acho que isso é um consenso no Brasil. No Japão, eu não sei como que é também.